Inteligência, né? O que seria uma estratégia de marketing, a importância da inteligência. Vou perguntar. Vamos, muito bom. Olá, mais um GalataCast para você. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje eu tô aqui com o Rafael Silva da Lahar Software. Legal. O Rafael Silva vai falar sobre marketing digital, a importância da inteligência no marketing digital. Ele não vai falar porque ele é bem educado, mas a inteligência no marketing digital está em falta. E a gente vai falar um pouco também da história da Lahar e inclusive do lanche que eles patentearam ali, o X-Lahar. Mais pro finalzinho do episódio tem essas histórias saborosas aí de bastidores dessa que é a primeira startup de Bauru. Podemos dizer isso, Rafael? Bem-vindo. Pô, legal, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite aí de estar com vocês. Já acompanhei um pouquinho o trabalho de vocês aí em alguns outros episódios aí. Muito bacana, fiquei bem feliz de ser convidado, encontrar alguns amigos aqui também, é muito legal. Vamos lá falar um pouquinho aí do dia a dia nosso aí. O X-Lahar, cara, é uma coisa que acho que é inédito, ninguém sabia disso não, meu. Pô, podemos falar que é a primeira mão aí, a gente gosta de manchete. Uma info aí lá de 2015 aí da Lahar. Como é que você lida com essa insígnia, vamos dizer assim, de ser a primeira startup de Bauru? Você refuta, eu já vi isso. Então, é que assim... Pode refutar aqui no GalataCast, vamos lá. Não, é porque existe toda uma áurea de startup, né, de um movimento que já está um bom tempo aí mais próximo do nosso dia a dia. Mas eu acredito que, assim, eu fico feliz de saber que nós somos uma startup já de 6 para 7 anos, uma empresa de 6 para 7 anos. Eu fico feliz de saber que a gente está criando aí um legado para a cidade, né? Pô, é muito legal ter um convite desse, já participei de outros similares. Isso é tudo fruto do que a Lahar está conseguindo construir ao longo dos anos, né? Acho que o lance de ser a primeira, eu até acho que é um pouco discutível, né? Não dá para cravar, mas acho que é uma das primeiras, né? Vamos falar assim, né? Lá, o início lá em 2015 aí nosso era muito o início de Bauru pensando nesse movimento de startup e tinham outras aí meio que próximas também. Mas eu acho que, assim, independente de ser a primeira, eu acho que é legal saber que a gente está bem posicionado hoje no cenário nacional, com alguns clientes também fora do Brasil. E é muito gostoso de ver que a gente está construindo um legado e com a identidade dos founders, sabe? Quando a gente resolveu empreender, a gente tinha uma pegada de criar uma cultura própria, de olhar para aquilo que a gente passou, né, como empregado e ver o que faz sentido a gente ter no nosso negócio. E é legal a gente ver que a gente consegue ter isso hoje, sabe? Eu olho para trás, a gente tem alguns arquivos aí, meu e do Tuca, que é o meu sócio,
a gente fala, cara, a gente buscava muito isso e a gente tem hoje, sabe? De ter um profissional que cresce com a gente, de ter um cara que de repente entrou estagiário, hoje é nosso sócio, né? Tipo o Lucas, por exemplo, é um cara super foda de marketing digital, entrou com a gente lá em 2016 e está com a gente até hoje como sócio. Então, é muito legal ver que a gente vive o que prega uma startup, né? Eu acho que isso é legal, né? De gerar oportunidade, de conseguir ter um software escalável, baseado em tecnologia, de conseguir, de repente, ter uma pegada um pouco mais simplista no dia a dia, não aquele tradicional RH, enfim, cara, a gente consegue ter essa pegada e isso é uma coisa que nos agrada bastante. Eu acho que assim, acho que isso é legal de saber, sabe? Nós estamos com 7 anos com essa pegada. Isso me agrada bastante. Legal. Você, como alguém que provê tecnologia para comunicação, você acha que falta humanização na comunicação, Rafael? Uma pergunta mais filosófica aqui. Cara, eu acho que sempre falta humanização em tudo, sabe? Nunca é demais, né? Eu, por exemplo, eu exerço muito papel, por mais que a Lahar tecnologia, então, mas eu sempre exerço muito papel de entender que no final tudo são pessoas, né, cara? Então, eu penso sim que falta humanização. Existe uma tendência natural a gente ir para o lado de automatizar, de robotização e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que conseguir ter um ponto de equilíbrio em tudo isso, né? Então, assim, para mim falta. Acho que esse é o raciocínio. Legal. E como é que você classifica a importância de se ter uma estratégia antes de começar a trabalhar o marketing? É algo que eu sinto, antes da pandemia já tinha, né, cara? E eu vejo de forma até irritante depois da pandemia. A galera sai e fala, não, vamos fazer, blá, 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 e o cara não sabe o que esperar daquilo. Então, eu queria que você falasse um pouco para mim dessa importância de se trabalhar com inteligência. Mas acho que inteligência Legal. é a melhor palavra, né, cara? Inteligência propriamente dita e inteligência no sentido estratégico. Né? Exato, exato. Porque eu acho que tudo assim, acho que tudo passa de um planejamento e que depois proporciona, né, a inteligência te dá um planejamento. Assim, o que eu consigo visualizar nesses 6, 7 anos de Lahar, mas de certa forma é o que o mercado em si, o mundo hoje, ele atua dessa forma. Quando você busca um produto ou um serviço que você está baseado em, por exemplo, você está vendo o que o seu concorrente está fazendo, legal, você já tem, de repente, um norte, né? Quando você, de repente, olha, de repente, que algumas pessoas estão comentando sobre aquilo e você procura fazer, você quase sempre vai quebrar a cara, porque você não está pronto para aquilo ainda, né? No digital é a mesma coisa. Por exemplo, a gente sabe que tá muito em evidência marketing digital, você usar o digital para, de repente, gerar venda, gerar relacionamento, mas qual que é o meu raciocínio? Não é porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso, tendo um crescimento de marca, enfim, N resultados com o digital, que você vai conseguir também fazendo a mesma coisa. Para mim, passa das empresas entenderem, primeiro, qual que é o meu momento de marketing, de digital como um todo. Né? Eu estou presente de qual forma? Já tenho uma presença mínima, já estou há um bom tempo, já tenho, de repente, uma marca interessante. O que eu vou buscar com o digital? Eu vou buscar, de repente, estar mais próximo do meu potencial cliente, eu vou estar mais próximo, de repente, de uma potencial revenda, eu vou estar mais próximo, de repente, de apenas estar presente para uma licitação que eu vou ser convidado. Então, acho que antes de você, de repente, buscar... Por exemplo, eu acho muito legal quando o cara procura Lahar e ele já está pronto para utilizar Lahar. Porque para a gente é interessante isso, porque senão o nosso nível de entrega de valor ele vai ser um pouco melhor. Quando o cara chega muito cru, em alguns momentos a gente acaba nem fazendo a venda, porque a gente fala assim, cara, você não tem um site ainda. Como que você vai ter um canal de comunicação para você, de repente, receber, para você postar um material, para você, de repente, ter um conteúdo legal? Você não tem um site? Tem que fazer um site primeiro. Poxa, eu ainda não tenho, de repente, rede social. Começa a criar rede social. Eu não tenho ainda uma identidade visual bem elaborada. Cara, você tem que planejar tudo isso. Então, acho que assim, eu acho que é legal, ainda mais em pandemia agora, as pessoas aumentou a procura por gerar resultado via internet. Mas qual que é o raciocínio? Não é ir lá investir, contratar de repente uma agência e contratar um software. Você tem que ter um bom papo com a agência, entender o seu momento, o que você está buscando. Se de repente você está buscando, de repente você tem muito pedido, você não consegue atender. Né? Então, acho que é um pouco disso, sabe? Quando a gente fala de inteligência ou de planejamento, é muito pautado em entender qual que é o meu atual nível de maturidade para aquilo. E a maturidade não é só o digital, é a maturidade do seu negócio mesmo.
né? Como que o meu negócio está pronto para, de repente, estar aberto 24/7 no mundo digital? Porque isso é o digital. Né? Eu quero ter, de repente, um canal, um site onde eu vou ter, de repente, sei lá, um acesso para minha rede social. Se alguém falar bem ou mal de mim lá, eu vou responder a tempo? A pior coisa que tem é você entrar, de repente, numa fanpage e tá lá uma crítica e ninguém respondeu. Né? Quando, de repente, a gente vai comprar um produto, a gente bate lá no Google, empresa tal, você vai ver lá os comentários. Se ninguém respondeu apropriadamente aquela pergunta, o que você vai visualizar? Então, assim, você tá no digital, é legal, mas tem que estar bem presente, com um bom suporte. E a Lahar é uma ferramenta, é uma das ferramentas de apoio. Né? Existem inúmeras elas. A gente está ali navegando entre o universo de pré-venda, né? Então a gente auxilia o cara a gerar o lead, auxilia o cara a conseguir organizar a sua lista de contato, e depois que ele é um lead qualificado, a gente leva para um CRM ou de repente para um e-commerce. Então, assim, nesse nosso pedaço que a gente atua, a gente vai te ajudar. Mas tem outras coisas envolvidas, né? E que às vezes o cara fala assim, poxa, eu vou contratar a Lahar, vou contratar uma agência e já vou ganhar dinheiro daqui a um mês. Sentar ali, ficar quieto em casa, só recebendo dinheiro. Não vai. E aí eu acho que isso é legal, sabe? A Lahar tem essa pegada, né? Acho que isso é um pouco quando eu falei da nossa cultura, sabe? A gente não vai botar para dentro de um cliente, por exemplo, que não tem um site. Não é possível. Né? Por sinal, o cara não faz nosso trial gratuito. Porque o cara não consegue. Né? O cara não testa para ver se é bom para ele. E acho que isso já ajuda a gente economizar no processo de venda e economizar também porque se é um cliente que fica, sei lá, 6 meses e vai embora, é ruim pra gente. Né? É ruim porque ele tem uma experiência ruim com o digital, é ruim porque ele vai gastar um dinheiro que não teve retorno, que esse é a pior coisa do mundo. E nós tivemos investimos o nosso tempo, porque a gente sempre tenta. Né? A gente tem lá a nossa área de sucesso do cliente, que o objetivo do cara é entender qual seria a entrega mínima de valor para aquele cara, e a gente busca aquilo. E o cara fala, poxa, eu quero vender mais. A gente tenta costurar para o cara uma forma. Mas se o cara não está pronto, não é possível ainda. Né? Você acha que ainda muitos empresários medem o resultado do digital com a régua do offline, Rafa? Eu vejo assim, o cara esperar da rede social é igual ele fazia no anúncio de revista nos anos 90. Eu vendo sapato, eu fiz um anúncio com o sapato, vendeu X sapatos, igual esse anúncio, essa ação deu resultado. E ele espera a mesma coisa da rede social. Esquece que assim, a rede social é para gerar relacionamento, não é para vender. Você sente um pouco isso também? É bem intangível, né, cara? Assim, eu sinto, né? Eu sinto que existe isso. E qual que é a minha leitura disso? O mercado, assim como a gente consegue visualizar que tem clientes que não estão prontos, tem fornecedores que não estão prontos, né? Então, eu costumo dizer que assim, a gente navega muito próximo com agências, profissionais de marketing, a gente está muito próximo desse universo. Eu costumo dizer que quando o profissional ele realmente está pronto para atender uma empresa, ele tem que primeiro começar que assim, não tem varinha mágica. Ninguém vai colocar lá R$1.000 e vai faturar R$2.000. Não é assim. Senão seria muito fácil. Né? Então, e o lance de você visualizar o resultado do digital, ele é tão intangível que, em muitos casos, por exemplo, o cara que tem um e-commerce, ele vai ver que, de repente, ele fez uma campanha e aumentou o número de vendas de um determinado produto. É um pouco mais fácil. Mas o cara que, de repente, ele está buscando um bom posicionamento para, de repente, ter revendas no Brasil todo, né, canal de venda e distribuição, por exemplo, ele vai ter um trabalho mais médio e longo prazo. É natural isso acontecer. E se o cara pensar em muito curto prazo, cara, cagou, não vai conseguir. Né? Eu sinto falta desse tipo de reflexão, né, cara? O cara primeiro se perguntar o que é resultado. Para ele, né? Porque para mim, aumentar a venda é consequência. O resultado é o alcance. Exato. E aí é o lance que você falou um pouco, voltando um pouquinho, né, de humanizar as coisas, né? É super legal você automatizar um processo de venda, é super legal você conseguir vender em escala, mas para você conseguir chegar lá, você tem que ter uma reflexão do que realmente faz sentido para o seu cara que vai comprar o seu produto ou o seu serviço, que ele está te buscando para te conhecer. E isso é muito humano, né, cara? Assim, você entender que por trás desse movimento de troca de dinheiro, né, vamos falar assim, né, você oferece um serviço em troca de dinheiro, né, o seu tempo em troca de dinheiro e tudo mais, o cliente te oferece dinheiro em troca de um retorno, existem pessoas que estão buscando evoluir, estão buscando gerar valor de alguma forma. Então, essa simples troca de dinheiro não é assim. Eu percebo que coloca-se muita responsabilidade para o mundo digital. Né?
Não que não tenha que ser, eu acho que tem que ser cobrado. Mas eu acho que antes de ser cobrado, a gente tem que conseguir entender assim, o que realmente é o momento para o meu negócio. Né? Existem negócios que a gente sabe que vai deixar de existir daqui a um tempo. E não é, assim, e não é demérito algum quem está fazendo isso hoje. Mas ele tem que se reposicionar. Ou vai mudar um formato. Olha o que a gente está fazendo aqui hoje. Cara, sei lá, desculpa, mas eu não imaginava que eu estaria numa oportunidade dessa há 5 anos atrás. E olha que eu vim do mundo de tecnologia. Né? Hoje em dia, sei lá, agora com o 5G, a capacidade de uma entrega vai ser muito melhor do que era 10 anos atrás. Né, em função da tecnologia 5G. Então, acho que a gente tem que entender que as coisas vão evoluindo e as carreiras estão evoluindo. Né? Hoje em dia, a gente fala de um profissional de experiência do usuário. O cara de UX, tal, um cara que, de repente, fez design, que está mais próximo desse universo. Há 5 anos atrás, ninguém sabia o que era isso, cara. Então, assim, é uma carreira nova que está surgindo com profissionais que recebem um valor altíssimo. E qual que é a sacada disso tudo? A gente ir evoluindo. Será que o meu negócio não tem que evoluir também junto? Será que eu não tenho que, talvez, mudar a forma que eu estou buscando gerar valor para o meu cliente final? É aquilo que você falou, né? Não é só a venda é consequência. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Eu queria que você comentasse uma frase que eu ouvi bastante quando eu tinha agência, e durante a sua fala aí, ela me veio à cabeça, eu até anotei aqui. Quando você chega para o cliente e fala, legal, para quem você vai vender? Quem que é seu público? Ele fala, todo mundo. Todo mundo, né? Daí é aquela coisa, né? Primeiro que você se torna um pato e ser pato não deve ser legal, né? Não nada bem, não voa bem, né, cara? Não corre. Não corre bem. Então, acho que esse é uma das... Vamos falar assim, algo de, sei lá, de 1910 que todo mundo já falava. Qual que é o meu raciocínio? Quando você define hoje é muito... E aí tem uma outra coisa que eu não gosto, mas que acho que é legal falar. Eu percebo que no Brasil, e o mundo de startup é muito disso, a gente começa a trazer um monte de coisas em inglês para português. Né? Então, assim, sei lá, persona. Né? Eu quero saber qual que é a persona. Cara, qual é o seu personagem? Qual a pessoa que você está buscando na internet? Né? E eu procuro falar português propositalmente, para a pessoa entender que, assim, vamos falar um pouco do nosso dia a dia. Né? Então, qual que é o seu alvo? O seu alvo talvez vai direcionar o que eu vou conseguir fazer no meu dia a dia. Né? De repente, se o meu alvo são todos, primeiro, talvez você tenha um mar azul. Um oceano azul muito legal. Vamos olhar com calma. Talvez você vai ficar muito rico em pouco espaço de tempo. Mas é muito difícil você encontrar um oceano azul de negócio. Né? Não é tão simples assim. Então, se de repente é para todo mundo, vamos já começar uma reflexão. Por que todo mundo? Me conta para quem são os clientes que você mais gerar valor nos últimos 12 meses. Quem são os caras que cancelaram com você nos últimos 12 meses? Quem são os caras que de repente você vendeu e que estão felizes depois de 24 meses? Você já começa a direcionar. Né? Poxa, eu vendo mais para o público tal, porque esse cara é onde eu tenho mais relacionamento. Não, o cara que fala isso, ele não percebe a diferença que é atender o perfil de cliente ideal e poder gerar mais valor e ganhar mais dinheiro com menos trabalho. E fora essa questão de gerar valor, é a questão também de que dificilmente você vai conseguir ter uma solução que atenda todos os nichos e segmentos, né? Você talvez esteja apto, de repente, a dialogar com eles, mas não vai ter resultado, ou você vai ter, de repente, uma experiência do usuário não muito boa, ou você vai ter, de repente, você falou um pouco do seu tempo, né? Você vai queimar muito do seu tempo para, de repente, não conseguir gerar valor. Né? Eu lembro que no começo da nossa empresa, a gente recebeu alguns leads, aí, algumas oportunidades, né? Alguns clientes que depois se tornaram, que a gente não conseguiu gerar valor. Mas por quê? Porque o cara veio com a modinha de digital, que tinha um grande player falando do assunto e, né, veio buscar uma segunda opção no Brasil aí para usar o software. E a gente vê que não tinha nada a ver a gente atender esses caras. Então a gente falou, não faz sentido, a gente não quer esse público, entendeu? É super comum, né? Hoje eu não consigo falar não se um cara já está pronto para o digital. Mas a gente sabe aquele segmento ou nicho que mais gera valor. Acho que esse é o raciocínio, né? Legal. Deixa eu tossir aqui, essa é a parte que eu vou cortar. Como eu gosto de gravar. Rogério, eu gosto de fazer ao vivo, cara, mas gravar é da hora, hein? Facilita, né? Pra tossir ao vivo, velho, é um malabarismo, hein? Dá pra fazer, dá pra tossir. Fumante raiz aqui é especialista. O Márcio que gosta desses nominhos, cara. O Márcio é o nosso Head of Operations, vulgo patrão. Ele gosta desses nominhos complicados. É muito louco, assim. É que existe também, eu entendo que existe todo um movimento, né? Startup, CEO, CFO. Acho que user assim, experience. cara, eu acho que assim, tem muita coisa que, beleza, mas não pode ser tudo, sabe?
no final, por exemplo, sucesso do cliente é um bom atendimento. É um atendimento pensando em como gerar valor para o cara. A palavra sucesso do cliente, ela, né, né, é customer success, né, que a galera já começa, né? Mas assim, eu acho que é muito legal, é super ok. O que leva o assunto sucesso do cliente, o tema sucesso do cliente, eu acho que é muito completo e complexo, concordo plenamente. Mas a essência disso tudo é um bom atendimento pensando em entender o que faz sentido para o cliente, que gera valor para ele. E é uma oportunidade única, né, cara? A internet, ela trouxe um degrau a mais na jornada de compra, que é o feedback. Quando que você poderia captar o feedback e melhorar o seu produto e melhorar a sua lucratividade antes da internet? Eu vejo isso como uma oportunidade única. O sacrifício que você tem que fazer é esse, não é todo mundo. Eu vou vender para esse nicho aqui. Sim, sim. E não é um sacrifício propriamente dito. E assim, e a roda do digital ela é absurda, cara. Quando você faz um trabalho consistente, quando você consegue criar uma estratégia legal, entender o seu produto, entender o seu serviço, como que você vai gerar valor, como que você... qual vai ser a linha, né? Desde o cara te conhecer até ele comprar contigo, que seria toda essa sequência aí que ele vai ter contigo. Quando você consegue azeitar isso, cara, o digital dá uma coisa que é o exponencial, né? Tipo, você tá domingo na sua casa, você lê seu e-mail, pingou uma venda. Ou pingou um cara querendo te conhecer e já marcou uma reunião contigo. Para, de repente, terça-feira, 10 horas, assim, poxa, 10 horas da manhã tem um cara querendo falar sobre o meu produto. Né? Então, ou serviço. Né? Então, acho que quando você consegue estruturar bem isso e você consegue botar para rodar algo nesse universo, que você faz o digital trabalhar a seu favor. Né? Não é você trabalhar para o digital, é o inverso. Que eu acho que aí você começa a ver que realmente um bom planejamento, que a gente falou um pouco antes, né? Uma boa estratégia, um bom planejamento, ele vai fazer muito sentido. E eu costumo dizer, cara, e eu reforço isso, o digital não é curto prazo, sabe? Digital é médio e longo prazo. Ah, como assim? Cara, não espere resultado em 6 meses. Se tiver em até 6 meses, você é um cara fora da curva. Ah, mas eu não tenho, de repente, grana para 12 meses. Então, talvez você espere um pouco mais. Guarde dinheiro 6 meses e depois você trabalhe para ter um pouco mais de tempo. Porque, primeiro que é um universo aberto, né, cara? Tem muito concorrente, muita gente bem posicionada. Dificilmente você vai ter algo que não está bem resolvido, algum concorrente seu. Se você não se organiza para, de repente, ter um bom plano, uma boa estratégia, você vai investir... Eu até falo, não faça. Espera, enfim, estuda um pouco mais, entenda um pouco mais o assunto, né? Sim, eu ia pedir isso agora. Então, de repente, aqui tem alguém que está nos ouvindo que está totalmente perdido ou acabou de se ligar que ele está fazendo tudo errado. Que dicas que você dá, Rafael, um passo a passo ali para o cara que quer acertar a sua vida na internet aí? Bom, por onde começa? Acho que é mais difícil. Primeiro eu acho que você tem que conhecer um pouco do seu negócio. Né? Um pouco não, muito do seu negócio. Né? Eu falo um pouco, mas para ser um pouco carinhoso, né? Mas assim, primeiro é conhecer o seu negócio, né? Qual que é o potencial, o que eu gero valor, né? Onde eu consigo fazer sentido para as outras empresas ou para outras pessoas. Depois que eu tenho essa definição clara do meu negócio, eu vou entender como eu consigo me posicionar no digital. Né? E aí, nesse posicionamento, para você ter um nível, vamos falar assim, eu estou tempo zero, não tenho nada. Você vai ter que ter apoio de especialistas. O que eu gosto, né? E aí, agora que eu posso falar uma coisa... Deixa eu te interromper. Gente, quando você contrata o especialista, é para fazer o que ele está dizendo que você tem que fazer, não é para ele fazer o que você quer que ele faça, tá? Senão não precisa de especialista. E aí, continua, Rafa, não, legal. Desculpa. E aqui talvez eu fale algo que pode ser um pouco ser visto de forma não muito positiva. Mas eu tenho a leitura de que, por exemplo, até mesmo o universo de agência... você consegue visualizar a agência que mais gera valor em um segmento ou outro. Então, acho que é bacana uma dica que eu tenho. Procure se aproximar de pessoas que tenham referências próximas ao seu mundo. Né? Poxa, eu sou do mundo agro. Você, de repente, dialogar com uma agência que só trabalha com o universo, sei lá, de alimentação, você vai ter dificuldade. Né? Ah, não, eu sou do universo imobiliário. Né, eu vou atuar com uma agência que só tem case de sucesso do universo de tecnologia. É óbvio que pode dar certo, mas assim, existe uma leve tendência a não dar certo. Então, assim, qual que é o meu raciocínio? Procure se aproximar de pessoas que tenham massa crítica daquilo que que você dialoga. Né? Ah, eu tenho uma distribuidora de cosméticos. Legal, varejo e tal. Quem que atua bem com varejo? Similar, não precisa ser de cosmético, mas do varejo. Né? Então, acho que esse tipo de coisa é muito legal. E hoje em dia a internet tem muito...
assim, para você pesquisar, buscar referência, entrar em N agências, N sites, marcar reunião para conhecer, para saber o portfólio do cara. Eu acho que assim, a gente tem o brasileiro tem o costume de ser muito quer as coisas muito rápido. Meu, primeiro, para escolher uma agência, você tem que conhecer algumas agências. Não escolha a primeira que você conhece. Ah, mas lá trabalhou o meu sobrinho. Meu, piorou, não vai. Espera, entendeu? Você tem que entender um pouco das possibilidades ao seu redor, de repente conversar com uma, duas, três para você entender esse apoio, né? E aí sim depois evoluir. Ah, não consigo contratar uma agência. Pode ser um especialista, um cara que de repente que você conhece um pouco do seu segmento, mas qual que é a minha principal dica? Se aproxime de pessoas que conheçam um pouco da sua dor, né? Porque eu fico muito triste de ver amigos até muitas vezes que investiram no digital e não tiveram nenhum resultado. E eu percebo que é por bobeira, por de repente querer fazer rápido, ou por de repente acreditar num discurso muito bonito, né? De uma venda que vai fazer, sei lá, investe, eu aumento 7 zeros na sua venda. Cara, isso óbvio que existe, mas assim, é 1 em 1 milhão, sabe? É aquele asterisco, né, que a gente vê numa propaganda, né? O remédio cura tudo, mas não, lá embaixo, isso, né? Vai ter contraindicação. Então, é um pouco do raciocínio que eu tenho. Tem muitos asteriscos, né, na prestação do serviço. E no digital não é diferente. É a própria Lahar. A gente atua com o conceito de inbound marketing. Tem empresa que, de repente, tem que estar no estágio de outbound ainda. Não faz sentido inbound. Né? Produzir conteúdo, de repente trabalhar uma sequência, uma nutrição de lead. O cara não está pronto. Começa com outbound, tem a experiência com outbound. É complementar a Lahar. A Lahar faz outbound? Não faz outbound. Por que eu falo? Porque é o que faz sentido pro cara. Eu acho que esse é o raciocínio, sabe? O que eu quero pro meu negócio, o que faz sentido, né? Por isso que eu acho que a pergunta que você fez, poxa, qual que é a dica? O que eu quero com o digital? Eu quero isso. O que faz sentido pro meu atual momento? É isso. Eu vou procurar pessoas que conseguem entender isso e me direcionar e me ajudar a evoluir. E aí eu trago uma coisa importante. O empreendedor ou empresário, ele tem que ser assim, responsável por conhecer um pouco do assunto. Não é só botar na mão da agência e esquece. Sabe? Porque queira ou não queira, quem que vai saber se relacionar... do mundo offline, né, cara? Contrata a agência e esquece a comunicação. Não existe mais. Não existe mais isso. Você tem que realmente acompanhar, porque você muitas vezes vai apertar um parafuso que está desapertado. Poxa, gente, eu estou aqui fazendo essa campanha, tá vindo muito lead ruim, muito contato ruim. Vamos falar assim para falar o português, né? Muito contato ruim. Por que será? Talvez eu estou colocando um perfil de cliente que está muito amplo. Deixa eu testar um pouco mais durante 2 dias para mudar um pouco o perfil, né? E aí, assim, hoje em dia isso é legal, sabe? Você consegue mudar muito rápido as coisas. Né? A Lahar, a gente consegue fazer uma campanha em 3 dias, cara. Em 2 dias, em 1 dia, assim. Isso é massa, assim, você ter essa possibilidade. E aí vem um pouco do ganho de ser, de repente, uma startup. Uma empresa, de repente, maior, ela não consegue ter esse movimento rápido. Né? Então, de repente, o cara que está começando agora no digital, se ele já é uma empresa muito grande, tente criar uma estrutura para ele conseguir ser ágil. Né? Poxa, depende de aprovação do meu gerente de marketing para, de repente, ter uma verba de mídia paga de R$2.000 por mês. Dependendo do negócio, é muito pouco esse dinheiro. Em alguns pode ser bastante, mas para outros pouco. Então acho que esse preparo até cultural da empresa faz sentido, sabe? Quando é muito grande tem que ter esse preparo, porque o tradicional, fazer uma reunião de brainstorming, fazer uma reunião de planejamento, óbvio que é legal, né? Mas no dia a dia de uma execução de um plano de digital, às vezes você tem que apertar um parafuso, você não tem 1 mês para conversar com o seu líder, sabe? Você tem que executar, validar e talvez já mostrar para o cara o resultado que você conseguiu. Né? Eu acho que passa por essa mudança também de cultura das empresas, sabe? De repente, eu percebo que o mundo de... A Lahar navega no universo de marketing automation, automação de marketing. Eu percebo que existe muita publicidade de que isso cara, vai resolver todos os problemas da sua empresa. Ela vai te ajudar, mas não vai resolver todos os problemas. Você vai ter resultado? Você pode ter resultado, sabe? Mas eu sempre prego isso, porque é assim que acontece. Né? Você pode ter resultado, você consegue evoluir usando a Lahar, mas é óbvio que não vai resolver todos, não vai conseguir fazer uma empresa, por exemplo, que está quebrando, mudar de cenário. Pode ser que sim, mas é muito difícil. Acho que esse é o raciocínio. Legal, Rafael Silva da Lahar, grande entrevista. Rafael, a gente está caminhando aqui para a reta final desse podcast e agora você vai parar de falar de comunicação, tecnologia e nós vamos falar de comida.
Boa! Ele vai dar a receita aí do X-Lahar. Dá a receita pra gente do lanche e depois conta um pouco a história dele, por gentileza. Comida que eu gosto bastante, né? Comida e bebida, né? Depois você dá uma versão vegetariana aí, que eu não como carne. Não, legal, isso é uma conversa de bastidor aí, né? Mas no início da Lahara, aí, em meados de 2015, 16, 2015, né? Eu e meu sócio, a gente tinha aí um trabalho, sei lá, de pelo menos 12, 14 horas dia. E a gente ficava no nosso primeiro escritório, depois de sair das nossas casas aí, que foi o início de tudo. E, cara, no almoço a gente não tinha grana pra pagar um almoço, tá? Um self-service. E a gente intitulou o nosso X-Lahar, né? Que era um pão com presunto, queijo e tomate, né? E a gente tinha uma pequena geladeira no nosso escritório, a gente comprava na segunda-feira um pacote de pão Puma, aí a publicidade. Depois a gente manda um E ofício depois pra manda, Puma. exato, e um presunto queijo, e, cara, era o nosso almoço. E foi legal, porque em alguns momentos, alguns dias que a gente tinha que fazer um serão para terminar uma funcionalidade nova, fazer, enfim, evoluir o software de madrugada, a gente jantava o X-Lahar também aí, cara. Então foi uma história bem antiga já nossa. Hoje em dia a galera nem sabe disso, né? Quem tá na Lahar hoje não sabe. Mas no começo rolava o X-Lahar, né? Que era esse pão com presunto, queijo e tomate. Aí. Pra quem como eu não come carne, dá pra substituir o presunto por algo que tem o sabor bem marcado. Um patê de azeitona, por exemplo, aí um patê de alho. Cara, e uma curiosidade, cara. Eu nunca mais, assim, hoje em dia eu não gosto mais de presunto. Eu ia perguntar, você consegue comer X-Lahar? Eu não consigo. Sim, eu ainda como só com queijo, né? Porque eu enjoei de presunto, cara. Porque foi muito tempo. Pelo menos um ano. Imagina um ano você almoçando, cara. E quando eu tenho que jantar, né? Me surpreende não ter o X-Lahar na sua simbologia, né? Eu falo, isso aqui faz parte da minha empresa. Eu já imaginei, a hora que você falou X-Lahar, eu já imaginei você ter ali o seu próprio podcast, por exemplo, com esse nome. Pode ser legal. O X-Lahar. Aí é uma oportunidade. É o Rogerião, depois você paga a comissão aqui pra nós. É uma oportunidade. É o similar ao cafezinho ali, né? Vamos comer um X-Lahar. E aí você oferece o lanche pro cara e fala, não, eu vou comer aqui um salame. Legal. E conta mais aí desse começo, porque a galera fala em startup e ninguém imagina um monte de moleque que vai ficar milionário aí em um ano, em 6 meses. E é o popular ditado, né? A galera vê sempre as cachaças, mas não vê os tombos. Oi, não é assim não? Pois é. Tô brincando, cara. A Galata mesmo começou em janeiro, já entrou 1 milhão esse mês aí, né, Márcio? Assim, legal. Primeiro que existe da mesma forma que existe uma áurea de você gerar resultado com marketing digital, existe também essa pegada de startup, de fazer o exit, de vender e tudo mais. O caminho feliz, né? É claro que é possível, tem muitos que conseguem, mas não é algo que acontece com todas, né? Então, eu vendo, assim, eu vim do mundo de tecnologia, mais, né, empresa de tecnologia. Eu já comecei a empreender relativamente velho, com 30 anos aí eu comecei a empreender, 31. Então, a gente sabia que tinha a possibilidade de repente ter um crescimento exponencial. Isso vem acontecendo, a gente tem um crescimento orgânico interessante, mas não é um crescimento, né, que fala, nossa, vai ser vendido. Não vai comprar o Facebook amanhã. Não vamos, o que eu posso dizer é assim, tem um espaço bem grande para quem está afim de aprender muito com o universo de empreendedorismo do Brasil. Agora está muito mais bem resolvido captar investimento, você tem várias linhas de crédito disponíveis que ajuda bastante. Isso não tinha muito no passado. Né? Então a gente começou lá, cara, captando. Eu vendi meu carro, meu sócio vendeu o carro dele, a gente se organizou com uma grana aí de acerto do nosso antigo emprego para desenvolver o nosso MVP. Né? Isso lá em 2014, 2015. Eu digo assim, valeu. Eu costumo dizer que para a gente fez muito sentido. Né? A gente conseguiu evoluir, a gente tem hoje uma operação interessante já a nível nacional, mas ainda é longe desse universo de ficar milionário, vamos ser vendido, comprar de repente o Facebook, ou o novo Facebook. Não existe. Isso aí é 1 em 1 milhão que vai ter isso aí, olha lá. Né? Show de bola, Rafael Silva da Lahar. Espero que tenha sido tão divertido para você quanto foi pra gente aqui. Obrigado pela sua participação. Obrigado, espero que tenha ficado bacana e que vocês gostem.
E tô à disposição. De repente, se vai que tem muito like aí, tem o episódio 2, a gente pode... Demorou. Daí eu falo só de outras coisas fora marketing digital. Só né? comida, prepara outras receitas. Exato, aí. Legal. Valeu. Obrigado você também que ficou com a gente aí, curtindo essa grande história, Rafael Silva, Lahar, empreendedorismo, inovação, tecnologia e culinária. GalataCast dessa semana foi esse. Grande abraço, até a próxima. Valeu. Isso aí. Deu bom? Vou ter que refazer. Não, perfeito. Tá bom. Tirando o caminhão encostado ali.